Uma boa noite a todos. Desejamos muita paz, muita luz a cada um de nós aqui presente e a todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, aqui no Brasil e fora. Todos esses nossos amigos espalhados no nosso planeta. Que Jesus abençoe a cada um. Gostaríamos de lembrar os trabalhos da nossa casa. À segunda-feira nós temos o estudo das obras de André Luiz, dirigido pelo nosso irmão Luiz Cláudio. À terça-feira nós temos o Anel de Luz, a farmácia, às 20 horas, e o bazar, que abre às 17 horas, meio-meio. À quarta-feira tenho terapia mediúnica, ou seja, hoje as pessoas se inscrevem no final da reunião e na quarta-feira, como ainda está encerrado para todos, os médiuns leem os nomes e pedem visita da espiritualidade. À quinta-feira tem a reunião de desobsessão, à sexta, desenvolvimento mediúnico, e ao sábado começamos o dia com o nosso café da manhã, Irmã Dulce, a farmácia, o bazar, a evangelização, o passe, e à noite nós terminamos o dia com a reunião pública, com a palestra. E hoje, em especial, o nosso querido Renato vai fazer um comentário homenageando o nosso querido Chico Xavier, mentor da nossa casa. E depois teremos a palestra do nosso irmão Sérgio. No momento agora, nós convidamos o nosso irmão Ricardo para fazer a prece inicial. Pai amado, neste momento nos colocamos em sintonia com Tua luz, com Tua força. Agradecemos pela oportunidade do trabalho em Tua seara, da reunião dessa noite. Que possamos nesse momento, Pai, deixar todos os nossos problemas de lado, abrir nosso coração, nossa mente, para todos os conhecimentos que aqui serão passados. Em especial nesse dia agradecemos, Pai, por esta casa que nos acolhe com tanto carinho, tanto amor. Agradecemos a presença dos mentores espirituais, dos trabalhadores das esferas superiores que aqui nos apoiam diariamente. Em especial, agradecemos pelo apoio incondicional de nosso amigo Chico Xavier, que sempre nos brinda com sua luz nos nossos trabalhos. Que possamos nessa noite receber a paz, a luz, vinda da mensagem do Cristo. E que principalmente, Pai, possamos, na semana que nasce, colocar em prática tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Tenhamos uma noite de luz e de paz. Que assim seja. Então, passamos a palavra agora ao nosso irmão Renato, que irá falar um pouquinho, lembrando o nosso querido Chico. Então, boa noite a todos que estão aqui no auditório, que também estão nos assistindo no canal aí do Monte aqui no YouTube. Então, hoje comemoramos 112 anos do nascimento de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Hoje, aqui nos grupos de WhatsApp do Monte, circularam muitas mensagens, né, sobre o nosso querido Chico, alguns vídeos, e dentre os vídeos tinha um vídeo bem sintético da vida, da trajetória desse ser humano, né, que esteve aqui entre nós até o ano de 2002. Uma palavra que a gente pode sintetizar a trajetória desse ser, né, humano e ser de luz, uma das palavras. A primeira que me vem à mente é trabalho na seara do Cristo.
Um ser humano que dedicou toda a sua vida a este trabalho. E uma vida de muitos desafios. De fato, ao Chico Xavier, que se tornou, em 2012, num concurso feito pela TV SBT, o maior brasileiro de todos os tempos, né? Nesse concurso, que todo o povo brasileiro participou para escolher qual seria o brasileiro de todos os tempos, e Chico Xavier foi escolhido, né, como esse grande homem, esse grande ser humano do Brasil. Isso foi o resultado de toda essa caminhada, assim, o resultado no sentido dele se tornar esse ser humano, né, público, conhecido e um modelo para muitos, né, brasileiros, foi um resultado desse trabalho de dedicação à seara do Cristo Jesus, passando por muitos desafios, né? Toda a primeira parte da sua existência foi marcada por muitos desafios. E num segundo momento, podemos dizer assim, veio, né, reconhecimentos, os parabéns, né, e muitas coisas boas que esse espírito pôde receber em vida, inclusive coroando o final da sua existência com nada mais, nada menos do que o título, né, da Copa do Mundo de Futebol, ou seja, com a alegria de todo o povo brasileiro. No momento que ele se desenlaça do seu corpo, o Brasil está em festa, em alegria, como ele tanto desejava, né, que a partida dele fosse nesse momento. Então é importante a gente lembrar, né, que foi uma longa trajetória de muito trabalho. Um homem que nasceu numa família pobre, trabalhou muito para sustentar essa família, né, como irmão mais velho. E depois, podemos dizer, como um dos principais, se não o principal pilar da doutrina espírita no Brasil e no mundo, né? Então, falar do Chico é sempre difícil, né? Porque foram tantas graças, podemos dizer assim, né, vindas do coração desse ser, né, iluminado. Uma segunda palavra que me vem à mente quando eu busco sintetizar a trajetória desse ser humano, desse ser de luz, é amor, dedicação ao próximo. A gente vê o Chico não teve uma vida comum, né, como ser humano no sentido de ter família, cuidar de família, mas isso porque a família que ele tinha era, num primeiro momento, né, toda a doutrina espírita, o movimento da doutrina espírita aqui no nosso país, mas ainda assim ele se tornou pai, né, adotou um filho, nosso querido Eurípides Egino, que conhecemos, né, temos o prazer de ter uma ligação com ele, e então ainda criou, né, o Eurípides Egino mais ou menos desde os seus 10 anos de idade, mas de fato a grande família que o Chico cuidou foi a família do movimento espírita, mas podemos dizer que algo para além disso, né, porque quando ele foi escolhido brasileiro, né, de todos os tempos, na final desse concurso haviam dois grandes brasileiros, né, Chico Xavier e o nosso grande intelectual, né, Ari Barroso. E ali, naquele momento, o povo escolheu pelo homem do coração, do amor, como representante dessa nação que é o Brasil. Então, nosso querido Chico tem uma ligação aqui com o nosso Monte Alverne, através da amizade que estabeleceu com o nosso fundador, Ariston Teles. Tom conheceu o Chico por volta do final dos anos 70, início dos anos 80, e a partir desse encontro se estabeleceu uma amizade pessoal, né? Essa amizade está registrada em cartas que eles trocaram ao longo de, né, pelo menos uma década, mas provavelmente mais do que isso. Algumas dessas cartas estão até publicadas aqui no Memorial do Chico, né, onde ele e Ariston então, trocavam correspondências e falavam, né, da amizade que existia entre os dois.
E em 89, né, quando a nossa querida Maria Isabel, que aqui está, a Isa, foi conhecer o Chico, né, foi ser apresentada pelo Tom, né, Isa? O Chico deixou com a Isa e com o Tom uma informação que talvez ele pudesse vir a se comunicar através do médium Ariston, que tinha a psicofonia como a principal faculdade mediúnica, e essa informação então ficou com vocês, não é? Eu cheguei ao Monte Alverne, né, peço licença para falar da minha experiência pessoal, porque eu cheguei aqui no Monte Alverne em agosto de 96. E nessa época, nossa casa tinha um outro mentor, um outro espírito que se apresentava como Dr. Aníbal, e que trabalhou através do mesmo médium, né, Ariston Teles, por mais de 20 anos. Nossa casa era como ainda é, muito simples, muito singela, mas principalmente ainda fisicamente ainda era mais singela ainda, né? Os bancos de madeira, uma casa muito franciscana, tijolo aparente, né? Sem teto, quando chovia aqui a gente não conseguia nem falar porque era tanto barulho, né? Eu cheguei nesse momento quando a casa, né, ainda se encontrava fisicamente nessa condição também ainda muito simples. Por fim, em 2002, quando o Chico Xavier fez a sua passagem, foi no dia 30 de junho, como dissemos há pouco, no dia 25, 5 dias antes, o Chico ainda encarnado, mas claro, no final, né, da sua vida ali, com certeza mais do lado de lá do que para cá, né, no dia 25, à noite, no Anel de Luz, ele se apresentou ao seu Emídio, um senhor que continua aqui conosco, hoje com seus 82 anos. E naquela época, em 2002, o Chico disse ao seu Emídio, que tem, né, uma vidência muito aberta, uma audiência muito aberta, disse a ele que ele estaria vindo trabalhar aqui nessa casa e que avisasse a direção dessa casa. E então, dia 30 ele desencarna, e a partir daí, para a gente ser mais sucinto por causa do tempo, de fato o nosso Chico se apresentou a essa casa, e após um período de transição com o Dr. Aníbal, que era o outro espírito que trabalhava através do médium, o Chico passou a ser então o mentor que aqui se manifestava através do médium. E o Dr. Aníbal, que até então para nós era o Dr. Aníbal, né? Um espírito simples como é, mas muito trabalhador, então pôde permitir que médiuns vissem a presença dele na pessoa de quem ele é e de quem ele é conhecido, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra de Menezes trabalhou aqui nessa casa mais de 20 anos anônimo, né, como Dr. Aníbal, sem ninguém saber, né, inclusive, claro, o médium. Então, só nesse momento foi revelado isso para alguns médiuns, né, e então pudemos saber dessa personalidade daquele Dr. Aníbal. Tudo isso, gente, com muita simplicidade, discrição, silêncio no sentido espiritual, né? Tudo muito discreto. Uma vez uma pessoa esteve aqui e veio me comentar no final do trabalho de quarta, ela virou para mim e falou assim, nossa, mas como a espiritualidade aqui nessa casa é discreta, né? Então é assim que a verdade se manifesta, né? De forma muito discreta, para não chamar muito a atenção, né? Porque a gente vai sentindo a presença da espiritualidade pelo coração. Enfim, gente, a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas para não atrapalhar a palestra do Sérgio, nosso querido Sérgio, a gente só tem muito o que agradecer pela presença do Chico, que aqui continua conosco. E claro que o Chico Xavier não é do Monte Alverne, como ele já disse, né? O Chico Xavier é um espírito que trabalha na seara do Espiritismo, né, e do Cristo. Mas a gente tem essa alegria, né, de poder sentir e saber da sua presença aqui, junto com o nosso fundador, que ao desencarnar em 22 de julho de 2020, quase 2 anos, passou a trabalhar aqui no plano espiritual, como vários médios têm podido presenciar, né, ele aqui nos trabalhos. Então, a amizade dos dois está muito bem retratada numa linda fotografia, que quem tiver vontade de ver, que não ainda viu, no cantinho do Tom,
que é um espaço que a gente criou aqui ao lado da Biblioteca Pietro Baldi, em homenagem ao Tom, depois que ele partiu aqui do plano físico, tem uma foto dos dois, um do lado do outro, sorrindo, né, num momento de muita descontração. Depois que o Tom contou uma piada para ele, né, que era o que o Tom tanto fazia, contar piadas, né. E é naquele momento que ele brincou com o Chico, né, e os dois estavam rindo, e foi você que tirou a foto, né. Enfim, então, mais uma vez agradecemos, né, ao nosso Divino Mestre Jesus pela essa oportunidade de estarmos nessa casa, trabalhando com essa espiritualidade, e que possamos dar continuidade, né, a esses trabalhos, levando essa mensagem que é uma mensagem cristã, né, que vem do coração do nosso Senhor Jesus. Quer dizer algo? Realmente, conforme o Renato falou, a espiritualidade superior, ela é discreta e silenciosa. E a essência espiritual do Monte Alverne sempre foi assim, desde o início. Claro que se intensificou depois com a presença do nosso querido Chico, né? Dr. Bezerra, e hoje permanece. A gente tenta continuar da mesma forma e assim será, se Deus quiser. Então, agora nós vamos assistir à palestra A Lei de Adoração, sobre o Livro dos Espíritos atualizado. O Sérgio vai nos falar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne, neste sábado. E que a paz possa estar conosco nos próximos momentos. E acredito que já até esteja antes de nós aqui estarmos, quando nós já tínhamos a notícia que seria feita essa singela homenagem a um dos mentores aqui do Monte Alverne, Francisco Cândido Xavier. E após esses relatos quase que emocionados aqui de Renato e Isa, nós também vamos dizer ao nosso irmão, muito obrigado por estar conosco em nossa casa e em várias casas espalhadas por esse Brasil, porque Chico Xavier já extrapolou o âmbito de Minas Gerais, do Brasil. É um espírito realmente muito benquisto. E como o nosso tema aqui é a lei de adoração, muito adorado por esse Brasil afora. Nós temos aqui para doação aqui, aos interessados o Livro dos Espíritos atualizado, esse que está em exposição aqui sob a mesa, que é o tema dessas exposições que nós aceitamos realizar, tentando passar um pouco da mensagem desta obra. Então temos aqui para doação o Livro dos Espíritos atualizado, temos também o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos tradicional e também uma cartilha que nos ensina a fazer o culto do Evangelho em nosso lar. Os interessados presentes e até aqueles que nos escutam pela internet, que desejarem também um exemplar deste Livro dos Espíritos atualizado, basta colocar uma mensagem lá nos canais, e assim que nós tivermos condições, vamos levar em mãos esta obra muito importante. O Livro dos Espíritos atualizado, ele trata, assim como o Livro dos Espíritos convencional, cada parte dele relacionada a um dos livros da codificação. Essa terceira parte, especificamente, que nós estamos preparando essas exposições, a terceira parte, ela está relacionada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem subtítulo As Leis Morais. São cerca de 11 capítulos que trazem várias leis para o bom entendimento nosso, como funciona a divindade em nosso planeta. A primeira exposição dessa série, foi a última vez que estivemos aqui, tratava sobre a lei natural. Essa de hoje é o segundo capítulo, a lei de adoração. Então, só para lembrar
essa questão da lei, alguns conceitos que nós já abordamos nesta última exposição. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, uma passagem do irmão Fenelon, que diz: a revolução que se prepara é antes moral que material. Olhai e caminhai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Nós vamos encontrar uma palavra de Emmanuel no livro Mensagens Esparsas, pela lavra de Francisco Cândido Xavier. Hoje, semeadura conforme a nossa vontade. Amanhã, seara conforme a lei. Um trecho relacionado à questão das leis em nosso planeta, encontrado no livro Ascensões Humanas, de Pietro Ubaldi. O plano da lei é tornar o homem livre e consciente colaborador da divina obra, da perene criação, um operário, um ministro de Deus. Então a lei nem sempre é para nos punir. A lei, principalmente essa lei que os espíritos de alta envergadura trouxeram para Allan Kardec, é um direcionamento para os nossos passos. Muitas vezes vacilantes, porque nós temos essa dificuldade da disciplina perante as leis de Deus. Então, o primeiro subtítulo do capítulo 2 da terceira parte, a lei da adoração, o objetivo da adoração. Então, esse termo adoração, nós podemos entender como um respeito muito grande que devemos ter para as coisas de Deus. É uma adoração que, não, como nós vamos ver aqui depois, não chega ao fanatismo, porque o fanatismo limita muito o bom senso do ser humano. Então, o adorar a Deus é um respeito muito grande que devemos ter ao nosso Pai, ao nosso Criador, pela sua obra que nos circunda, pela vida que dispôs para nós evoluirmos. Então, nós vamos ter aqui as questões 649 e 650 do Livro dos Espíritos atualizado, que tratam do mesmo assunto. Vamos ler para vocês aqui. A questão 649. Em que consiste a adoração? E a questão 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? A resposta, nós vamos também ler para vocês, para nós trocarmos esse diálogo aqui. Na medida em que a alma se torna mais sensível, passa a contemplar o amor e a gratidão da obra divina. Esse gesto também se chama a adoração. Consiste na evolução e expansão do sentimento. Conhecemos intuitivamente nossa realidade essencial. Todos os povos de todas as épocas manifestaram e manifestam de várias formas seu reconhecimento à providência divina. Então, se nós formos voltar aqui para a história da humanidade, todos os povos, como está bem escrito aqui no Livro dos Espíritos, tiveram, e os têm até hoje, os povos ainda que estão vivenciando conosco aqui no planeta Terra, eles têm esse sentimento inato de que existe uma força superior, algo superior a eles que eles não entendem ainda, muitos não entendem ainda. Nós temos essa grande satisfação de procurar começar a entender agora a divindade. Então, se no passado, nós vamos inclusive falar aqui no final,
nós fazíamos parte de uma sociedade politeísta, era por desconhecimento desta lei. Então, sempre aportaram em nosso planeta espíritos de uma envergadura maior do que os seus antecedentes para trazer uma lei diferente. Moisés foi o responsável, antecedendo a Jesus, por trazer o conhecimento do Deus único, do monoteísmo. Então já houve um salto de qualidade muito grande. A humanidade saiu do politeísmo e adentrou no monoteísmo, o Deus único. Moisés foi responsável justamente com o povo hebreu de trazer essas informações. Mas ainda assim com muita dificuldade, porque o povo da época era um povo ainda muito rude em conhecimentos espirituais. Por isso que o irmão Fenelon nos diz no capítulo 1 do Evangelho, que hoje em dia se faz premente a evolução moral. Porque tem que haver uma continuidade na evolução do ser humano. Essa palavra evolução vai ser uma tônica na nossa fala hoje aqui, porque é o nosso destino como ser humano evoluirmos. A questão 652 do Livro dos Espíritos atualizado. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Resposta: é uma predisposição atávica, ou seja, transmitida ou adquirida, cujas demonstrações tornam-se cada vez mais espontâneas. Então, em muitas épocas recuadas, nós éramos obrigados, até pela força física, a cultuarmos, a deixarmos objetos, sacrificarmos. Nós vamos ver tudo isso aqui hoje. E no ano de 2022, em nosso planeta terreno, nós já temos que ter um outro entendimento. O Evangelho e o Livro dos Espíritos nos traz isso de forma muito clara. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios materiais. O sacrifício agora é da nossa própria alma. Nós vamos ler aqui uma passagem onde Pastorino, Carlos Torres Pastorino, ainda encarnado, traduziu todo o Novo Testamento e, segundo o nosso irmão Ariston falou diversas vezes aqui para nós, a melhor tradução do Novo Testamento é a de Carlos Torres Pastorino. Nós vamos falar sobre isso aqui, a questão da adoração em espírito e verdade. Segundo tópico deste capítulo 2, sobre a lei de adoração. Adoração exterior, contemplação. Duas questões podem ser juntas aqui. A questão 653 e a 654. A 653. Precisa de manifestações exteriores à adoração? Será útil a adoração exterior? E a 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Questões interessantes. E nós, folheando o livro que o nosso irmão Ariston psicografou pelos espíritos André Luiz e Hilário Silva, intitulado Novas Luzes, nós temos inclusive um exemplar desse aqui para doação. Os interessados podem pegar conosco aqui. Nós encontramos duas passagens aqui que tratam com muita simplicidade essa questão sobre a adoração exterior. Vamos ler rapidamente, são trechos curtos. Primeira lição, intitulada Ambiência Cristã. Vou ler pausadamente para que nós captemos essa essência.
no cristianismo dos primeiros tempos, tudo funcionava em clima de simplicidade, singeleza e bem-estar. O mestre conversava, ensinando e exemplificando, sem qualquer retórica ou pompa, formalismo ou erudição. Os cenários das pregações e do intercâmbio com os planos da luz eram a própria natureza, com tudo que nela houvesse de belo e simples, puro e ilustrativo. A flor, dispensando os artificialismos humanos e sublime expressão de beleza. As estrelas são graciosas e fulgurantes, mantendo as características que lhes foram impressas pela divina lei. O próprio Deus, embora transcendente e indefinível nas suas implicações cósmicas, é simples nas manifestações que lhe revelam a presença em toda parte. Em nossas casas de oração e trabalho, saibamos manter a simplicidade dos gestos, palavras, pensamentos, objetos e atividades diversas. Assim estaremos mais livres e em melhor sintonia com as esferas excelsas do invisível. A outra lição, intitulada Perante a Religião. No templo encontrarás incentivo à fé, porém, somente em ti mesmo poderás fazer desabrochar essa força sublime. Nas doutrinas assimilarás lições edificantes, todavia, apenas em teu próprio comportamento conseguirás consolidar e externar os valores da virtude. Nas palestras e noutras atividades, desfrutarás revelações e experiências reconfortantes. Entretanto, só mesmo no espaço de tua consciência verás surgir e ressurgir a luz da verdade libertadora. Na religião observarás sempre movimentação de almas em constante busca, expiações, provas e ministérios diversos. No entanto, tu és fundamentalmente o responsável pelo teu próprio destino, segundo a lei que a tudo e a todos preside nas bênçãos de Deus. Voltando para as perguntas a respeito do culto exterior. Existem ainda escolas religiosas onde ainda tem essa necessidade do culto exterior, de muitos paramentos, uma liturgia muitas vezes até complexa. Mas como bem citou aqui no início da nossa explanação, a questão da evolução do ser humano, da evolução da religiosidade, que é diferente da religião, porque nos mundos superiores, e muitas vezes nós falamos em mundos superiores e alguns irmãos acham assim, mas isso ainda é um patamar que nós não atingimos. Não é bem assim, meus irmãos. As casas, principalmente as casas espíritas, estão recebendo cada vez mais irmãos de outros orbes para o trabalho. Isso pode ser comprovado em todas as casas. Nós temos a oportunidade de frequentar 3 casas espíritas aqui nessa região. As 3 têm as mesmas características. E esses irmãos, ao nos visitar, trazem informações muito bonitas. Isso não é de hoje, porque lá na década de 40, o irmão Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, já deixou uma mensagem intitulada Marte, que fala sobre as atividades dos marcianos em relação aos terráqueos. Está no livro Novas Mensagens de Humberto de Campos e Chico Xavier. Então, isso não é nenhuma novidade. Então, nós temos que começar a trabalhar dessa forma, porque esses irmãos abaixam a sua sintonia vibratória para virem nos visitar.
E o que nós devemos fazer? Aumentar, então, a nossa sintonia vibratória, para chegar um pouquinho acima e desfrutar dessa companhia desses irmãos. Então, quando nós vamos nos despojando de tudo aquilo que é material, para nós entendermos que a divindade também faz parte da nossa origem, faz parte da nossa essência, e isso, ao contrário de que muitos imaginam, aumenta muito a nossa responsabilidade. Aumentem muito a nossa responsabilidade. Não somos mais crianças. Não somos mais crianças. E aí, quando nós retornarmos para o plano espiritual, nós vamos ter condições, como alguns dos irmãos que estiveram conosco aqui recentemente, e já passaram para o plano espiritual, já estão trabalhando. Tiveram os seus entraves, porque é natural da transição, né, do plano físico para o plano espiritual, mas já estão trabalhando. Por quê? Porque desde quando estavam encarnados, já estavam trabalhando. Já percebiam a presença de amigos espirituais muito acima da nossa capacidade, mas não esmoreceram, foram adiante. Questão 659. Tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Tem Deus, melhor dizendo, desculpem. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta: não importam se nesses momentos estamos em algum templo ou até na natureza, em grupos numerosos ou sozinho. O que importa mesmo é a elevação dos sentimentos. É conveniente que haja sinceridade, pureza e amor, simplicidade nas práticas religiosas. Falávamos da passagem que nosso irmão Pastorino trouxe. Essa passagem é conhecida porque é aquela passagem que fala sobre a mulher samaritana, o poço de Jacó, né, onde Jesus estava ali, a mulher chegou para pegar água, travaram aquele diálogo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, de 4 a 26. Mas no final dessa passagem, o Senhor já deixa nas entrelinhas algo muito interessante e que Carlos Torres Pastorino desmembrou para nós. Vejam a profundidade, meus irmãos. Naquela época existia uma certa rivalidade. Onde vamos adorar o Senhor? Em Jerusalém ou no Monte Gerazim? Tanto é que na passagem a mulher samaritana questiona Jesus. Em Jerusalém ou no Monte Gerazim? Então, palavras de Jesus. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdadeiro espírito, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram precisam adorá-lo em verdadeiro espírito. Vamos repetir. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdadeiro espírito, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e os que o adoram precisam adorá-lo em verdadeiro espírito. Nós temos até que meditar um pouco nessas palavras, tamanha a profundidade desses ensinamentos contidos lá no Evangelho de João, que foram escritos há muitos e muitos anos. E agora nós temos condições de olhar para essas frases e entender que nós devemos nos dedicar em espírito, devemos adorar a divindade,
a Jesus com todo o nosso sentimento, porque nós vamos também evoluindo. Falávamos ainda há pouco da visita dos irmãos nas casas espíritas, nós vamos ter condições de chegar um pouquinho além para comungar com esses irmãos. Pastorino continua, agora palavras dele, saindo do texto do Evangelho joanino. Jesus prega o universalismo. O Pai comum de todos nós, o Pai comum de todos os homens será adorado em qualquer lugar físico, pois o verdadeiro templo de Deus é o nosso próprio espírito, nosso corpo. Não se trata apenas de que agradam a Deus estes adoradores. Não. Diz que o Pai procura por aquele, sendo o Espírito, só o Espírito pode com ele sintonizar. Então, se Deus é Espírito, nós também somos Espíritos, a sintonia vai se fazer. Com o passar do tempo, com o passar da nossa evolução, nós vamos chegando, passo a passo, nessa integração, como bem disse aqui, universalista, cósmica. E aí uma pergunta intrigante que Pastorino nos faz. Como pode Deus, o pensamento universal, procurar? Como pode Deus, o pensamento universal, procurar? Pela impulsão interna, levando as criaturas a uma evolução constante, até atingir o ápice supremo da perfeição espiritual. Impulsão interna. O que vem a ser isso? Será uma nova energia, algo novo que vai nos impulsionar? Pode ser que sim, meus irmãos, porque nós vamos nos fortalecer agora com essas informações. Nós estamos subindo a nossa sintonia vibratória. Então, se eu não tinha condições, ou se nós não tínhamos condições de ajudar o nosso próximo, porque nos faltava aquele primeiro passo, eu preciso ajudar o meu próximo de qualquer maneira, porque se eu não começar de uma maneira, mesmo que seja material levando uma cesta básica, mas eu posso me aproximar do meu irmão com muito carinho, trocar palavras, um abraço. Olha a evolução aí. Nós vamos ver aqui. Essas palavras nós estamos repetindo o que está escrito no Livro dos Espíritos. Não são palavras nossas, não é uma opinião pessoal. Lembra-se daquela passagem, quando orardes, entrai no seu quarto e fechada a porta, orai ao Senhor em segredo, e Ele em segredo falará conosco. É justamente essa comunhão íntima nossa com os nossos benfeitores. Não precisamos de nada material, apenas nos recolhermos em nosso sentimento mais puro que pudermos, para então, nessa sintonia, nós conseguirmos escutar a voz de nossos benfeitores, a voz do nosso Cristo interno. Ah, Sérgio, mas eu ainda sou muito imperfeito. Todos somos, meus irmãos. Todos somos muito imperfeitos ainda. Carregamos um fardo enorme de provas, estrada fora. Mas se nós não tivermos a teoria, a certeza que esses espíritos estão trazendo essas luzes para nós, o nosso irmão aqui, o título maravilhoso, novas luzes.
nós não vamos sair do lugar comum tão cedo. E nós precisamos de sair do lugar comum, meus irmãos. Mas vem a hora e é agora, disse Jesus na passagem da mulher samaritana. No presente, é agora. Essa alocução está no presente, o verbo no presente é agora. No livro Religião dos Espíritos, que é vinculado ao Livro dos Espíritos, é um livro que foi trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, no seu capítulo 21, intitulado Obterás. Um pequeno trecho. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Lembra-te da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor para que o melhor se te faça. Sem te esquecer jamais que toda rogativa alcança resposta segundo o nosso merecimento. Nos lembramos da passagem aqui do Evangelho, capítulo 25, Buscai e achareis, intitulado Ajuda-te e o céu te ajudará. São singulares essas passagens. Nós fazendo a nossa parte, nós buscando, de uma certa maneira, nos aproximarmos desses conceitos, apesar das nossas imperfeições, nós estamos nos ajudando. E os benfeitores estão vendo o nosso esforço, os benfeitores estão vendo que nós hoje não somos aqueles ignorantes lá de trás, nós estamos fazendo jus à encarnação que tivemos. Então, estamos nos ajudando para que o céu nos ajude. Como bem diz aqui Emmanuel, fortalecemos o bem para que o bem nos encoraje. Encorajem a cada queda, a cada cabeçada, a cada ingratidão, nós nos erguermos, ou soerguermos, e continuemos a trilhar a caminho. O item 662. Pode-se com utilidade orar por outrem ou por outra pessoa? Tudo é providenciado de acordo com o merecimento e a fé que as pessoas manifestem. O hábito da oração ilumina os sentimentos e fortalece o espírito. Ao invés de pedir para que sejam alteradas nossas provas, peçamos força para suportá-las com dignidade. Se observarmos bem, veremos que Deus não atende somente a quem necessita, e sim, principalmente, àquele que merece. Nós temos nesse capítulo, pedi e obtereis, o capítulo 27, o 26 é dar de graça o que de graça recebestes. E o 27, pedi e obtereis. Nesses dois capítulos do Evangelho, nós temos um roteiro sobre a oração e sobre a prece. Os irmãos interessados podem acessar o canal do Monte Alverne no YouTube. Essas exposições estão lá, registradas. Pedi e obtereis a eficácia da prece. Como que eu posso interceder pelo meu irmão, pelo meu próximo? Como eu posso interceder para não modificar as provas, mas para suportá-las e ter o entendimento de que aquela prova é para o meu benefício? Sem revolta, sem tristeza, sem melancolia. As nossas provas são do tamanho da nossa força. Caso contrário, não teríamos condições de suplantá-las. Do livro Religião dos Espíritos, ainda no capítulo 33, Oração e Provação, Emmanuel nos diz: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los,
mas ilumina a nossa visão espiritual por dentro, para compreendermos acima das nossas dores o plano sábio da vida que nos ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. E aí, Ariston colocou no Livro dos Espíritos: a prece produz ondas de energia balsâmica e restauradora. Então, esses espíritos de luz, eles falam a mesma língua. Os irmãos que assessoraram nosso amigo Tom na confecção do Livro dos Espíritos atualizado falam a mesma língua. Nós acabamos de ver aqui trechos de André Luiz e Hilário Silva, falam a mesma língua. Não poderia ser diferente. Kardec também, nas suas diversas obras conhecidas do público espírita, fala também a mesma língua. Questão 670, meus irmãos. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Resposta: fanatismo. Falávamos no início da nossa exposição sobre o fanatismo. E Emmanuel também, no livro Justiça Divina, usa esse termo, fanatismo. Fanatismo por ignorância da lei, porque a humanidade não conhecia ainda os preceitos do amor que o Cristo Jesus nos trouxe. Fanatismo, está escrito no Evangelho que Deus é amor. Lá no primeira carta de João, capítulo 4, né? Deus é amor. Portanto, qualquer atitude humana que não reflita esse sentimento, afasta a criadora da luz. Então, se em nosso planeta existem comunidades e seitas ou religiões que ainda procuram, através de sacrifícios, agradar a Deus, nós temos que entender, ainda estão na infância, ainda estão lá no prezinho, mas eles vão chegar aonde nosso entendimento já nos consegue aclarar a mente e vão chegar também muito mais na frente, como todos nós vamos. Então, lá no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, temos um item muito interessante, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ler um trecho também. Quando estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar a tua oferta. Trecho de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos 23 e 24. O sacrifício da própria mágoa, ressentimento, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. O cristão não oferece mais dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Mais força. Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Então, o nosso sacrifício hoje é esse: perdoarmos os nossos irmãos, olharmos para o nosso próximo com carinho. Nós também temos deficiências e temos fraquezas. É difícil, como diz aqui, é um sacrifício. Sacrifício é algo penoso, duro, mas não temos outra alternativa. Nós temos que nos libertar dessas correntes que nos atrelam ao passado. Por isso que é um sacrifício. O sacrifício mais agradável a Deus é o perdão. E comentávamos ainda hoje, até de forma humorada, bem-humorada, se nós não
conseguirmos nos desvencilhar dessas mágoas, desses rancores, a próxima encarnação vamos vir de novo. A colega disse, tudo de novo, tudo de novo. E às vezes até em situação pior, hein? Se nós agravarmos a falta, vamos ter que também arcar com o ônus da prova. Então todo sacrifício agora vale a pena. Todo sacrifício agora nessa encarnação, nós nunca estivemos tão necessitados de um entendimento da lei de Deus para aclarar o nosso caminho. Aqueles de nós que já tiveram problemas de obsessão graves, aqueles de nós que já tiveram problemas com seus cônjuges, com seus filhos, colegas de trabalho, sabem muito bem a dificuldade de vencermos a nós mesmos. Mas nós temos a lei que nos ampara. Essa questão de orar pelos nossos inimigos ou pelos espíritos sofredores. Os irmãos que militam na Casa Espírita, nos grupos de desobsessão, nós já falamos isso aqui, vamos falar quantas vezes for necessário, porque é algo lindíssimo de nós vermos. Quando os irmãos chegam aqui, muitos chorosos, revoltados, mutilados, e a oração feita por todos nós, ela renova quase que instantaneamente esses irmãos. Então o capítulo aqui sobre adoração também fala sobre a prece, porque é uma das maneiras de nós adorarmos ao nosso Criador, que nos ama do jeito que nós somos, que ama um dos nossos irmãos que nessa hora está com a metralha na mão. Ele vai chegar lá. Ele vai aprender através das provas e expiações. Mas é nosso irmão, filho de Deus também. Para concluirmos, desculpem a boca seca demais. Nós estávamos há poucos dias folheando o livro Obras Póstumas, que também traz muitas passagens de irmãos sofredores que relatam: obrigado pela prece que vocês fizeram por mim. Tem um espírito que até pede, vocês podem ir lá no cemitério, na minha cova, façam oração por mim lá. Eu ainda estou por ali. E eles foram e fizeram, logicamente. Então, Obras Póstumas traz muitos ensinamentos ali. Vale a pena, quem não leu ainda, se debruçar sobre essa obra. O céu e o inferno também, muitas passagens. E para encerrar, nós trouxemos aqui uma passagem, até para homenagear nosso irmão Chico Xavier, sem entrar muito em detalhes. Quando Allan Kardec soube do teor da sua missão, o Espírito de Verdade, o próprio Cristo, conversava com ele através dos médiuns, e ele soube do teor da sua missão, ele aceitou. Vou fazer do jeito que o Senhor está me dizendo. E ele coloca assim uma observação. 10 anos após ter recebido o teor e as provas para realizar sua missão, ele confirma, Kardec confirma em nota tudo o que havia sido dito a ele pelo Espírito Verdade. E diz, abre aspas, quando me acontecia alguma
contrariedade qualquer elevava-me pelo pensamento acima da humanidade. Colocava-me por antecipação na região dos espíritos. E desse ponto culminante, de onde eu divisava meu ponto de chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim, sem me atingirem. Fiz disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Palavras de Kardec. Então ele eleva ainda mais o seu pensamento ao Criador e diz: Espírito Verdade, agradeço vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, se vos dignastes a lançar os olhos sobre mim, para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Minha vida está em vossas mãos. Disponhais do vosso servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha deficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com a vossa ajuda e a dos vossos excelentes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. Meus irmãos, que essas palavras possam nos incentivar cada vez mais em nossa caminhada aqui na Terra. Que esses espíritos de luz que militam conosco, no nosso dia a dia mesmo, não apenas dentro da casa espírita, nos nossos lares, nos locais de trabalho, nos hospitais e nas penitenciárias, possam enxergar em nós a boa vontade e o nosso coração modificado para continuarmos a ser trabalhadores, como bem disse o Balde no início. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe ao retorno em nossos lares. Muito obrigado a todos e que assim seja, meus irmãos. Agradecemos, Sérgio, a palestra. É um incentivo ao trabalho, né? Já que a evolução é individual. E agora nós recebemos dos nossos amigos do grupo da Prece de Uberaba uma música muito bonita que vamos ouvir em homenagem ao nosso querido Chico. Logo após teremos os passos e a prece de encerramento feita pelo nosso companheiro Milton Orrata, que hoje nos visita. Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou para outros seguir.
pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas só marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Então agora vamos aos passes, a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, que possam nesse momento sintonizar a espiritualidade superior, colocarem uma água para serem fluidificadas e os companheiros vão aplicar o passe à medida que o nosso companheiro Milton fará a nossa prece. Convidamos a todos para que fechem os olhos, mentalizem a figura tão meiga e amável de Jesus Cristo, nosso mestre e guia. E relembrando as palavras sábias da Isa, quando disse que essa luta nossa é individual. E eu diria o seguinte, que o momento é relevante nesse sentido. Precisamos, todos nós, refletirmos a tudo aquilo que foi dito nesta palestra tão memorável, tão importante desta noite, quando o nosso irmão Sérgio nos trouxe as palavras amigas da espiritualidade, lembrando-nos
da nossa melhor postura perante a espiritualidade, perante Deus Pai Criador, fonte inesgotável de muito amor. Lembremos que estamos todos nessa jornada redentora de volta a Ele. E precisamos, nesse momento tão relevante, fazer com que a nossa ceifa seja produtiva e profícua, aos olhos principalmente de Deus. Reavaliemos todas as nossas caminhadas em todas as direções e vamos expurgar de dentro de nós tudo aquilo que nos pesou e continua pesando, substituindo tudo isso pelo sentimento renovado, eivado de muito amor, de muita luz interior, fazendo com que, de fato, a gente possa fazer desta ceifa uma ceifa plenamente produtiva. Levemos conosco esse compromisso de sermos de fato fiéis a Ele, Pai Criador. E peçamos a Ele forças para que nos renove a cada manhã, a cada momento, o nosso ânimo, o nosso melhor ânimo, o nosso mais sublime ânimo nesse sentido. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado, queridos dirigentes espirituais desta casa, que nos dão tantas forças. Muito obrigado por tudo e que a gente possa ter um excelente final de semana junto àqueles que amamos, fazendo com que resplandeça a nossa luz nesta nova fase das nossas vidas a partir desse momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim damos por encerrados os trabalhos da noite. Que essa paz nos acompanhe. Gratidão, Chico, por tudo. Muito obrigada a todos. Boa noite.